Essa semana eu fui despertado a... até trouxe tudo anotadinho, eu acho. Essa semana eu fui despertado por Deus para liberar algo para a tua vida. E eu coloquei lá no meu Facebook, lá no meu Instagram, no Facebook também, eu acho. E quando eu coloquei ali, eu não tinha exatamente noção do que Deus está querendo fazer e falar. Mas eu sabia que de alguma maneira Ele queria tocar em algumas pessoas de forma específica. Então, fique atento porque está sendo liberado, vai ser liberado aqui. Não é algo que é só é uma palavra, é uma pregação. Não, o que está sendo liberado aqui não é uma pregação. O que está sendo liberado aqui é uma palavra profética, uma palavra rema para a tua vida. Então, Oséias capítulo 6, no versículo 3, fala que a gente tem que sempre prosseguir em conhecer o Senhor. Ou seja, uma hora que você experimenta de Deus, não fique tranquilo, não fique acomodado. Entenda que tem mais para você experimentar. E se você algum dia experimentou e hoje você se encontra não desviado, porque desviados são aquelas pessoas que negam Jesus, abandonaram a paixão por Jesus. Não, esses são os desviados. Você não é um desviado. Talvez você esteja frio, porque você um dia experimentou, mas agora você talvez se encontre numa situação que você fala, perdi tudo. E eu tenho uma palavra profética para você, você não perdeu. Porque os tesouros que você acessou não perdem o valor, eles não apodrecem, porque são tesouros espirituais. Amém? Pai, fala conosco na tua palavra, regenera-nos, transforma, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Oséias capítulo 6, pastor Edson, vai me ajudar, por favor. Opa, microfone vermelho. Era o vermelho e amarelo o seu. Vermelho e amarelo o seu. Acho que é por conta disso. Acho. Oséias capítulo 6. Aí. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Pai, fala conosco na tua palavra em nome de Jesus e regenera-nos, transforma-nos, fala conosco, aviva, ativa nossas vidas em nome de Jesus. Bom, querido, você que está aí, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, deixa eu dar meu celular para alguém, meu celular não pode tocar aqui. Fala para quem está me ligando, fala que eu estou no culto, fala para vir para o culto. Não fala para vir para o culto, não, fala para ficar em casa. Eu vou ter que falar isso. Me dá um adendo da mensagem aí, por favor. Aí, falam para ficar em casa. Eu acho engraçado mandar a gente ficar em casa. Aí fala para ficar em casa, e não tem problema você ficar em casa, tá? Ele tem que ficar em casa mesmo. Mas estou pegando trânsito em São Paulo, cara, eu não estou entendendo. É muita gente de carro, é isso? Bom, aí você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, você encontra o livro de Oséias. Oséias foi um profeta que profetizou. Israel foi dividido em duas partes. E Oséias profetizou para a parte mais complicada, que foi a parte do reino norte, que era Israel, não é isso? Que era Israel, ele profetizou para a parte mais complicada. E ele vem com uma palavra profética para uma nação que está totalmente desviada. Deixa eu te explicar o que é desviado, para você entender melhor esse contexto. Por que eu estou abrindo em Oséias, para poder ir mais profundo na questão de experiências espirituais, que isso é o que Deus quer falar com você hoje. Aí Oséias, ele chega e o reino, vamos falar o reino norte, né? Ele já tinha perdido totalmente a noção de quem era Deus. Talvez para você fala assim, eu não acho que isso é certo, pastor. Deixa eu te explicar algo para você. Uma novela lançada no rede lixo de televisão, uma novela com 6 meses de duração, tem poder de transformar, olha, gostei da palavra transformar, hein? Tem poder de transformar o modo de pensar de uma geração inteira. Houve uma novela lançada, não sei que ano que foi, porque eu não assisto novela, e não estou... Bom, se puder não assistir, não assiste, mas eu não tenho nada contra quem assiste. E aí,
Uma novela lançou que as mulheres agora deviam andar com um negócio na testa, tinham que andar com um desenho, uma pintura, não sei como era o nome daquele negócio lá na testa lá, e elas andavam, rapaz, em 3 meses, era tal de Jade, em 6 meses todo mundo era Jade, até eu era Jade, a minha mãe era Jade. Cara, e aí eu percebo que em uma novela que durou 6, 7 meses, mudou o comportamento de uma nação. Agora você imagina, 40 anos, 70 anos, 100 anos que o povo já não tinha mais aquele apego por Deus. Não tinha mais paixão pelas coisas de Deus. Não tinha mais paixão por Deus. E aí que é o contexto, Deus levanta um profeta. E quando ele levanta esse profeta, ele vai lá, levanta o profeta para trazer um recado para essa nação. E quando ele vai falar com essa nação, cara, olha a palavra, se é eu profetizando, cheio das minhas massa de víboras, sabe o que o profeta vai profetizar? Capítulo 6, versículo 1. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas também nos sarará. Ele fez a ferida e vai curá-la. E ele entra no capítulo 3 dizendo, vinde, conhecemos ao Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. Cara, que loucura! O maior desafio que nós temos como cristão, entenda, eu acho que a palavra vai ficar pesada, então não vou usar essa parte, tá? Pula essa parte. Mas nós como cristãos temos desafios pessoais. Antes de entrar nos desafios pessoais e continuar falando de experiência, deixa eu falar de um desafio que eu tenho. Como pastor, como pai, como filho, como filho da Casa Firme, como pastor do Transformando, como pastor. Sabe qual é a minha oração diária? A minha oração diária é que quando a igreja voltar, não volte a ser como ela era antes. Eu não sei para você que ele está tão bem assim. Cara, mas nós paramos o evangelho com pessoas vendendo quase que pedaço do reino de Deus. Tinha gente pedindo trízimo. Cara, não estou falando de dízimo, era trízimo. Tinha pessoas que estavam dizendo, vem aqui, ó, peguei essa água aqui, ó, essa água é santa de Israel, você vai beber e você vai ficar curado de todas as suas doenças, até o corona. Cara, que loucura! Olha o nível que o nosso evangelho estava começando aí. E aí Deus permitiu um restart. É isso que a Oséias vem trazer. Oséias vem trazer um restart. Não deixa eu explicar melhor. Não um restart de comportamento, um restart de mentalidade, um restart de espiritualidade. E quando ele chega ali naquele lugar, ele vai profetizar, ele não é como eu, ele chega cheio de amor, Cláudio. Ele chega lá e fala assim, volte a Deus. O mesmo que fez a ferida, ele vai te curar. E o que Deus está querendo falar para a nossa geração hoje, eu não sei. Se foi ele que lançou corona, se não foi Deus que lançou, se foi eu que lancei, se foi um japonês, um chinês, um americano, eu lá sei quem foi que fez. Eu só sei que Deus não pede oportunidade nenhuma. E se Deus não pede oportunidade nenhuma, está na hora da gente começar a ser mais cristãos, mais espirituais. Porque nós temos que começar a ser mais espirituais, pastor. Porque os espirituais discernem as coisas espiritualmente. Você pode pensar, não, é isso também. Mas o que eu quero explicar para você é que os espirituais entendem o que está acontecendo e se posicionam. Eu conheço muita gente que entendeu as coisas, mas não se posicionou. E eu também conheço pessoas que entenderam e se posicionaram. Então o que Deus quer fazer com esse tempo? Porque Deus me manda trazer uma palavra para você. Porque Ele me manda trazer uma palavra profética para você. Porque nesse momento que você está na tua casa, você podia estar em qualquer outro lugar. Não se preocupe, nós vamos acabar o culto cedo. Não é problema isso. Porque afinal de contas, você tem aí uma novela para assistir. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que você esteja na tua casa pensando, eu não quero ser mais o crente que eu era antes. A minha oração tem sido, Deus, a começar de mim, me faz o melhor marido, me faz o melhor pai, me faz o melhor filho, me faz o melhor pastor, me faz o melhor. Então o que Deus está ativando em nós, vou usar a palavra ativando para ficar mais fácil, porque talvez você talvez não vai estar habituado se eu falar despertando, mas Deus está ativando em você. E quando Deus está te ativando, é porque Ele está te dando capacitação para mudar. Então vamos começar. Eita, eu comecei com a macaca hoje, hein?
Então vamos começar em Oséias entendendo, vamos começar a meditar sobre isso, entendendo que o que Deus quer da gente é que a gente aproveite esse tempo todo aqui para mudar. O meu outro desafio, esse é um desafio pesado. A Bíblia diz que saem do trono, o profeta viu saindo do trono águas, e essas águas começaram a inundar, e as águas inundaram e viraram mar, viraram um rio, e aonde o rio passava, curava. O desafio que eu e você temos é para nadar nesse rio. Meu irmão, mas não é para nadar nesse rio, para a gente nadar e continuar sendo igual, achando o pé. Não, o rio que achando o pé não, achando o chão. Não, o desafio nosso é nadar num rio que não tem fundo, que não tem profundidade. É um rio que você não consegue acessar o fundo. E se você tentar acessar o fundo, você vai morrer afogado, porque a única maneira de você andar nesse rio que Deus está despertando é você começar a ter experiências espirituais, valorizar as experiências espirituais que você tem e começar a ouvir, aliás, como fala a palavra, a ser transformado em outro homem. Então, Sansão, ele chega, e todos conhecem a história de Sansão, então eu não vou ler os Juízes, mas Sansão, ele tem experiências tremendas com Deus. E cara, a palavra deixa clara que o Espírito Santo se apoderou dele. Está dizendo que o Espírito se apoderou dele. No entanto, ele não valorizou o que experimentou no Espírito. E por ele não valorizar o que ele experimentava no Espírito, sabe o que aconteceu com ele? Chegou uma hora que o Espírito parou. Com isso eu quero te dizer que está na hora da gente começar a olhar para trás. Eu ensino para todo mundo que eu vou aconselhar, eu falo assim, olha, que é novo, que não me conhece, eu digo, primeiro, só quero saber de você aquilo que você acha que é do teu passado, só quero saber do teu passado aquilo que você acha que é necessário para aperfeiçoar o teu futuro. Então, deixa eu explicar, acho que vai ficar mais fácil assim. Deus não estava preso. O poder do Espírito Santo não estava preso no cabelo de Sansão. Tanto é que cortaram o cabelo dele. E ele, quando clamou pela última vez, ele matou mais gente sem cabelo do que quando ele tinha cabelo. O negócio com Deus não é se o Sansão estava debaixo, se Sansão tinha cabelo cortado ou não, mas Sansão estava debaixo de poder. E para estar debaixo de poder, você tem que começar a valorizar as experiências que você tem. Por quê, pastor? Porque as experiências, elas fazem você subir níveis com Deus. Eu sei que isso vai dar uma dor de cabeça, mas deixa eu tentar explicar para você. Sabe como você fala que o meu filho e os meus filhos são maduros? Segundo o nível de conhecimento e prática deles. Vou repetir. Sabe como é que você entende que meus filhos são maduros? Segundo o nível de conhecimento e de prática deles. Não só conhecimento, tem que ter prática. Pode conhecer, não praticar nada, chama de criança. Não é assim que você faz? Esse cara é tão grande, tão velho, não muda, parece uma criança. Por que você pensa isso? Porque ele sabe, mas não pratica. Então Sansão, ele sabia que o poder de Deus estava sobre ele. É aquele tipo de pessoa que sabe que Deus vai usar. Só que chega uma hora que você perde a essência, perde a reverência, perde o valor, desvaloriza aquilo, e vai chegar uma hora que Deus não vai te usar mais. Ah, Deus, tem misericórdia de mim. Me ajude a não chegar nesse nível. E aí você perde. Só quando você perde, igual Sansão, você não percebe. Sansão não percebeu que ele tinha perdido. Para ele está tudo bem, obrigado. Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele falou, está escrito na tua palavra. Mais uma vez, eu sei como é que é. Só que aí a Bíblia diz que o Espírito já não estava mais sobre ele. Com isso eu quero começar essa parte introdutória dizendo para você, valorize as experiências que você tem com o Espírito Santo. Pastor, mas eu queria, vamos devagar. Para que correr? É que é uma pressa, está todo mundo em casa, que está com pressa. Ô Cláudio, vocês estão com muita pressa, vocês dois? Param de me apressar. Eles ficam me apressando. Ah, vocês três, esqueci que a presbítera está aqui também. Aqui nesse ministério é presbítero, faz câmera, pastor faz som.
A gente é servo, querido. Aqui não tem ninguém profissional. A gente só tem aqui o que você mais vai ver aqui é pessoas apaixonadas por Jesus, que dizem assim: como é que eu posso fazer para fazer? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor em Cristo? Bom, mas vamos continuar. Então, sem muita pressa, onde eu estava? Te peguei. Então, para acabar essa parte introdutória, eu preciso que você tenha no teu espírito algo muito latente. As experiências que você tem, não interessa se foi boa, grande ou pequena, todas elas têm valor, porque todas elas te levam a um novo nível. Os meus filhos, eles podem ser formados em Harvard, mas só que eles não praticam tudo que eles aprenderam na vida deles, eles não são maduros. Vocês não valorizam porque você só pratica se você valoriza. Então, entenda aqui, para você que está aqui e se acha muito santo, não estou falando com você. Para você que está aí ouvindo e acha cheio de regras, não estou falando com você. Eu estou falando com um grupo de pessoas que tiveram ou vão ter experiências, querem ter, aliás, querem ter e irão ter experiências com o Espírito Santo, experiências espirituais. Só que dessa vez não vão perder tempo, vão valorizar. Por quê? Porque cada experiência que você tem, cada experiência tem somente a tua digital, querido. Não tem como você tentar imitar a minha experiência, você se basear na minha. Você pode basear na minha dizendo assim: eu quero experimentar coisas loucas igual esse cara experimentou. É o máximo que você pode chegar, porque onde Deus quer levar você, o que Deus quer fazer com você, possivelmente não irá fazer comigo, mas são as minhas experiências espirituais. Então, com isso eu quero mexer com a tua cabeça um pouco. Eu quero mexer com a tua cabeça mostrando para você uma coisa muito importante. Quando você se converteu, quando me converti, eu estava falando ontem na live, quando eu me converti, aí eu tinha um anseio por ser batizado pelo Espírito Santo, para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou usar a palavra correta, né? Para ser revestido de poder. Amém? E eu queria ser revestido de poder do Espírito Santo, cara, mas eu ia nos cultos, cara, você falava que tinha vigília, eu passava a noite na vigília orando. E alguém me falava: fala glória, glória. Fala glória bem rápido. Glória. Aí tá falando em língua já, eu falo glória. E eu chegava em casa, bom, eu acho que eu não estou falando línguas não. Então, eu queria, era ansioso, eu ansiava, é isso o nome certo? Deve ser, né? Ansiava, é isso? Eu tinha um anseio muito grande, cara. Eu queria ser cheio. Eu não estou louco para ser batizado pelo Espírito Santo, Cláudio, para pular igual aqueles irmãos que pulavam nas igrejas do Cláudio e do pastor Regis. Pastor Regis, coitado do Regis. Regis não está nem aqui, nós estamos falando mal dele. Desculpa aí, pastor Regis. Nas igrejas que o Cláudio e o Edson iam, aí eles iam lá nas igrejas com os caras batizados, como é que era? Rapaz, os caras davam uns pulos. E os bancos de madeira mais pesados que minha irmã, era não era? Eu falava: eu quero ser batizado assim também. E aí, lá menor, Claudião. Aí eu fui logo quando eu conheci o apóstolo Sam. E aí quando eu cheguei lá naquele lugar, eu não entendi nada que ele falou, cara. Mas me veio um fogo dentro de mim, eu falei: eita! Só que eu estava muito nervoso, que já fazia quase um ano, que eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Cara, eu ia em vigília. Toda sexta-feira eu estava no monte, todo sábado eu estava em vigília. Porque eu queria. Eu ia 3 vezes por semana na igreja. Eu ia de segunda, de quarta e de domingo. Sábado e sexta eu estava ou em monte ou em vigília. Essa era a minha vida. Quase perdi namorada, perdi mãe, perdi tudo. Eu lia 4 Bíblias ao mesmo tempo. É sério, colocava 4 Bíblias assim e lia. Quando eu não entendia nenhuma, trocava, pegava outra e ficava lá. Em um ano, menos de um ano, já tinha lido o Novo Testamento 3 vezes, aliás, 2 vezes, e estava quase terminando a primeira leitura minha da Bíblia inteira. Porque eu tinha sede de Deus. Calma que você vai entender o que eu estou falando de experiências espirituais. Então, quando eu cheguei naquele lugar, estava o apóstolo Sam pregando, e aquele negócio cheio, mas eu não entendi o que ele falava. Mas eu estava sendo cheio, e aquilo estava me enchendo. Agora eu vou falar em línguas e nada. Aí o irmão pega lá e começa: eu navegarei, Claudinho. Aí o irmão começa, eu estou lá. Aí, irmão, eu estou lá no fundo.
Porque eu fiquei nervoso. Ah, tem isso também, eu fiquei nervoso, porque eu não era batizado, fiquei nervoso, eu fui embora. Falei, vou ficar aqui no fundo também. Ah, já que Deus não me quer, também eu não quero Deus. E fui lá pro fundo. E aí o irmão começa com um violão. O pastor Josué, um cara que tem um tremendo carinho por ele. E ele começa assim, ó. E aí eu tô lá olhando. Pode continuar, Claudião. E eu tô lá olhando. E eu no banco começou uma coisa. Quando você começa a receber um poder do Espírito Santo, ele te dá sinais no corpo. E começou um negócio na minha mão lá. Até hoje eu tenho. A pastora fala que é tique meu. E eu tenho lá meus tiques. Eu estava conversando com alguém essa semana, não sei se foi com você, que eu estava falando que tem pessoas que tem tique, né? Tem tique, a pessoa fica. E eu tinha esse tique aí. Espírito, Espírito. E ele começou, e ele não parou, Cláudio. Ele ficou nessa parte umas 20 vezes. Eu falei, mas não vai mudar, não? Eu toco desde os 12 anos de idade. Você tem noção que é você ficar ouvindo a mesma melodia e o cara não parava? E tá todo mundo lá sentado. E ele fala assim: quem quer receber o Espírito Santo, vem aqui pra frente. Aí eu falei, agora é a minha hora. E aí eu fui pra frente, meu velho. Quando eu cheguei ali na frente, ele começa de novo. Espírito. Aí eu, eita. Eu comecei a sentir um fogo. Eu estou falando do meu testemunho. Eu comecei a sentir um fogo, uma coisa dentro de mim. E começou a arder dentro de mim. Começou a arder dentro de mim. Começou a arder dentro de mim. Começou a arder. E eu comecei dentro da minha cabeça como fosse várias vozes. Xarabacanta lá, manaxerecama lá, yaxurianecama lá, balasterecama nasté. Xacanaia, serebanacanda, balasterecama nasté. E aí eu cheguei em casa, encontro um amigo meu, Damião. Olha o nome do rapaz, Damião. Aí o Damião entra e fala assim: e aí, como é que foi lá? Parecia que ele estava adivinhando, Cláudio. Como é que foi lá? Aí eu falei assim: olha, não foi, né? Não fui batizado de novo. Ele, não? Todas essas peregrinações minhas de ser cheio do revestimento do poder do Espírito Santo, ele estava comigo. E ele falou: não foi? Não fui. Era uma segunda-feira. Aí ele falou assim: mas como é que foi? Eu falei: foi lá, mas né, veio um negócio na cabeça, mas acho que não era línguas, não. Eu não estava entendendo nada. Ele falou: mas então você foi cheio, cara. Eu falei: não fui não. Ele falou: foi não. Eu falei: tá, vou dormir. E fui dormir nervoso, que eu não tinha sido. Porque na hora, como eu demorei muito para ir para frente, o pastor Josué começou, louvou, fez, aí acabou ali, foi o quê? 5 minutos. Mas para mim pareciam 50 minutos, mas tudo bem. Cara, e aí quando eu fui no outro dia orar pelo pão na padaria, cara, geralmente quem orava era o Damião, não era eu que orava. Porque o Damião é muito mais velho de evangelho que eu. O Damião tem 5 anos a mais que eu de evangelho. Já leu a Bíblia, sei lá, umas 50 vezes. Eu não estou brincando não, sério. E aí, ele disse que é 60, mas eu estou falando que não é, Damião. É só 50. Tá. Pô, eu li 8 vezes, estou me achando a última bolacha de pacote. O cara leu 50, meu velho. E aí, ele fala, ora você. E eu estou meio que assim, né? Meio que incrédulo. E minha mão ali, lembra que eu falei do tique? Minha mão ali, meio que, minha mão esquerda, meio um tique lá assim. Aí eu olhei para o pão, e antes de abrir a padaria, eu sempre orava pelos pães. Aí eu, xalacanta lá, balacha. Aí ele olhou para minha cara: você está falando em línguas? Eu olhei para a cara dele e falei: sim, xalacamba. Aí comecei: agora eu gostei. Xalacamba. Aí ele falou assim: eita, fala mais, eu estou falando. Ai, caramba. O cara mudou minha vida, meu velho. Agora, por que contei essa história para você? Porque Sansão tinha experiências como essa, quase que diariamente, mas ele não valorizou as experiências que ele tinha. E aí chegou um dado momento da vida dele, ele perdeu o Playboy. Pastor, por que você está insistindo em falar isso comigo? Porque Deus tem uma forma de fazer com o povo dele. Deus tem uma forma de tratar o povo dele. E sabe como é que Deus faz você subir de nível? Sabe como é que Deus faz você amadurecer? Ele não te dá conhecimento, Ele te dá experiências. O que faz um cristão ser maduro não é o tanto que ele conhece da palavra. Não, entenda o que eu estou dizendo. Conhecimento da palavra é básico. Todo mundo tem que ter. O que eu estou dizendo para você que muitos entendem, não. Se eu ler a Bíblia, você é espiritual. Não, se você ler e praticar, você é espiritual. E se você lê e pratica, não tem como. Você vai ter experiências com o Espírito Santo, mesmo que você não creia nele. Aí você começa a ter experiência com o Espírito Santo. E sabe o que isso faz com você? Pastor, faz tempo que eu não tenho experiência com o Espírito Santo, hein? Então hoje é o teu dia.
Eu não tenho experiência com o Espírito Santo. Eu preciso de experiência. Começa a querer viver muito mais do que você viveu no início. A minha oração, eu falo para os meninos, quando eu vou falar de louvor para eles, eu falo, quando alguém fala para mim de experiências no louvor, eu tive uma dentro da minha casa, dentro do meu quarto, aliás, no quarto da minha mãe. Deixa eu explicar algo para você. Quando eu ia orar lá em casa, a minha oração era tão intensa. Eu colocava um louvor, eu tinha uma fita de 90 minutos com 3 músicas. Não sei se você conhece Cláudio, essa não vai conhecer não, que é muito velho, não vou zoar com ele não, que é mancada, né? Ele é muito novo. Uma era Vejo o Senhor. Outra era Quando entro em tua presença, somos a seleita sacerdócio real. Cara, eu ouvi aquilo. Só que assim, eu repeti. Eu sou da época da fita cassete, querido. Para quem não sabe, procura na internet, dá um Google aí que você vai saber o que é fita cassete. Então eu tinha fita cassete 90 minutos, era o máximo que podia. Então eu tinha 90 minutos. Eu sabia quanto tempo eu estava orando pelas viradas da fita. Que ela também virava automaticamente. Não virava não, né? Era um auto-reverso, ela voltava automaticamente. E aí, eu sabia quanto tempo eu tinha orado. E minha mãe estava habituada a saber que quando eu entrava no quarto dela para orar, e apagava a luz, ligava o som, eu ficava no mínimo 1h30 orando. E sabe qual era a minha oração? Espírito Santo, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser homem de Deus, porque na minha época, homem de Deus era um título, tá? Era um título. Esse cara é homem de Deus. Quando você não era pastor, não era nada, você era homem de Deus. Deu para entender o que eu quero dizer? O mínimo que um cristão tinha que ser era um homem de Deus na minha época. E eu só tenho 44. E aí, eu ficava, Espírito Santo, eu quero ser homem de Deus, eu quero ser homem de Deus, me enche, eu quero ser homem de Deus, me enche, eu quero ser homem de Deus, me enche. Era a minha oração, era essa. Eu não orava em línguas, lembra que eu acabei de falar? Eu não orava em línguas. E quando eu fui batizado em línguas? Meu irmão, você não tem noção, eu entrei naquele quarto, 1h30 só em línguas. Ah, querido. Quanto tempo faz que você não ora em línguas? Quanto tempo faz que você não chega? Quanto tempo faz que você não tem experiências profundas no altar, para quem é do altar? Faz quanto tempo que o que você faz aqui em cima virou mecânico? Sansão foi assim. Tem outro personagem que também foi assim. Mas Deus tinha um jeito de tratar o povo. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Mas não precisa baixar o teclado não, Claudinho. Pode ir embora, não precisa baixar não. Eu preciso entrar nesse assunto, mas antes eu preciso pontuar algo com você, para você entender isso, onde Deus quer chegar contigo nessa noite. Aqui, hoje, Deus está falando com aquelas pessoas que nunca tiveram experiências e querem ter, ou pensam que nunca tiveram. E eu vou provar para você que talvez você pense que nunca teve, mas já teve. Teve algum livramento? Então teve experiência, querido. Então as experiências são como portas que vão se abrindo. Você estava nesse ambiente aqui, ó. Você tem uma experiência, abre uma outra porta. É mais ou menos como aquele aluno que começou no prezinho e agora ele passa para a primeira série, para a segunda, para a terceira. Na minha época tinha quarta, não sei se tem quinta hoje ainda, mudou tudo, né? Tinha quinta. É como aquele aluno que começa na primeira série, ele vai crescendo. Então cada experiência faz você crescer mais no espírito. Então busque ter experiências espirituais. Pastor, eu me sinto, já sou maduro. Eu sou tão maduro que eu não busco mais experiências. Eu já sei discernir as experiências. Então fico com a tua maturidade lá junto com Sansão. Porque Deus tem uma forma de trabalhar. Fala para nós aí. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Lê novamente. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Entenda algo que o Espírito Santo está falando com você. Se você observar o Salmo 121, você vai observar quando fala de dia e de noite, está falando do seu cotidiano, está falando da tua vida. Que Ele vai te guardar, lembra? Fala, Ele te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua entrada, a sua saída desde agora e para sempre. O Senhor, quando Ele fala no Salmo 121, Ele fala, aquele que habita, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, e Ele vai vir descrevendo, e chega um momento que Ele fala, o Senhor é quem te guarda.
sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Por que Deus está falando de lua de noite e sol de dia? Ele está falando assim: eu vou te guardar em todo o tempo, em todo momento, em todo lugar. É isso que ele está querendo dizer. Então pegue esse texto aqui que ele acabou de ler e entenda o que Deus está falando com você. Deus está falando que independente se é de dia ou se é de noite, Ele sempre vai estar tirando você do local, sempre vai estar guardando você. Deixa eu explicar para você. Tirar do local era o que acontecia com eles. Eles só saíam de um lugar para outro quando a nuvem saía. A nuvem ficava lá para guardar eles do sol, aquele escaldante. E ficava uma coluna de fogo à noite, porque era calor, era frio demais à noite. Então ficava uma coluna de fogo à noite para poder guiá-los. E a coluna e a nuvem, quando se movimentava, eles falavam: eita, a nuvem está se movimentando, vamos fazer agora? Vamos seguir a nuvem. Por que eles tinham que seguir a nuvem? Porque o caminhar com Deus é assim, ó. 2 pontos do caminhar com Deus. Uma, é Ele que te guarda, tanto a tua entrada, tanto a tua saída, de noite, de dia, não interessa, é Ele que te guarda. Segundo, Deus não aceita que pessoas vivam de experiências passadas. Experiências passadas é maná que se estragou. As experiências que você passou servem apenas para te abrir portas para algo muito maior que você não tinha acesso. É por isso que Deus está querendo uma nova geração de crentes, de cristãos que são tão cheios, tão mergulhados no Espírito Santo, que para eles, experiência não é banal. Experiência para ele tem tremendo valor, porque cada experiência que ele tem leva ele para um novo nível. Pastor, e por que é tão importante isso? É importante porque Deus está... Aliás, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão cansados de ter que lidar com uma geração que não tem experiência, que não conhece. Deus está querendo um povo que o conheça, mas para conhecer Deus, você tem caminhos, e um dos principais caminhos são através das suas experiências. Porque pensa comigo, como é que uma pessoa... Não posso falar isso. Como é que uma pessoa pode dizer que é cristão se ela não consegue, pode dizer que conhece a Deus se ela não tem experiência com Ele? A minha mulher pode dizer que me conhece porque ela tem experiência comigo, e eu não estou falando de relacionamento íntimo. A minha mãe pode dizer que me conhece porque ela tem relacionamento comigo, ela tem experiências comigo, nós temos troca de experiências. Deus está chamando você essa noite para uma troca de experiência com Ele. Ele quer te revelar coisas mais profundas, Ele quer te revelar o céu. Para de olhar para o passado, para de ficar olhando, puxa, como era bom. Não, como eu amo a experiência que eu tive, como eu amo, como eu fui batizado com o Espírito Santo, aliás, como eu fui revestido de poder, como eu amo isso. Cara, eu amo demais isso, mas foi o meu início. 1 ano depois eu estava no meio da rua profetizando para as pessoas. 3 anos depois eu fiz minha primeira pregação. Eu lembro até hoje, até cheguei, acho que preguei aqui, Êxodo 17, primeira pregação, você nunca esquece. Mas foi o meu início, cara. Foi só o início do que Deus tinha e quer fazer na minha vida. Foi só o início. Então Deus está chamando eu e você para ver algo muito mais profundo com Ele. E a gente aqui, não, já tive uma experiência com Deus. Que uma experiência, cara, e a experiência de ontem? E a de hoje de manhã? E de agora à noite? Cadê as experiências? Não viva somente o que você viveu lá no passado. Viva coisas novas, coisas grandes, coisas que podem mudar a história da sua vida, a história de vida de pessoas. Deus está chamando a gente para ser aqueles caras que impactam onde passa. E como é que você vai impactar se você não consegue nem valorizar as experiências que você teve? Deixa eu falar para você de um personagem. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Mas Saul, ele quando começou, ele foi procurar, sem querer, ele achou ali a casa de Samuel. E aí ele vai lá e ele está procurando as jumentas do pai dele. E aí quando ele chega lá, ele descobre primeiro que ele vai ser rei. Já era imagina, um acontecido. Rapaz, eu vim só abastecer o carro. Eu não estou sabendo, você vai ser rei. Você vai ser presidente do Brasil. Como é que é? Você é presidente do Brasil agora. Hã? É você. Mas eu vim só abastecer o carro, estava na promoção, você abastece R$50 e ganha uma presidência, é assim? Como é que funciona? E aí Deus usa o profeta para falar coisas profundas com ele, e fala assim: a partir de tal momento, quando isso acontecer, a partir de tal momento, quando isso acontecer, vai abrir um novo estágio na tua vida. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, vamos lá. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles,
e será mudado em outro homem. Então, a primeira coisa que acontece é que quando você é cheio, quando você recebe você tem experiências espirituais, a intenção das experiências é transformar em outro homem. Versículo 7, vamos embora. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir. Versículo 9. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo falando com o profeta, fala para ele, quando essa experiência acabar, que ele fala que vai acontecer algumas coisas que são experiências espirituais, quando elas passarem, você será transformado em outro homem. Ele deixa claro isso. E quando elas passarem, você vai adentrar num novo ambiente. Você vai ser outra coisa, outra pessoa. Você era um cuidador de jumenta, agora você vai ser rei de Israel. Versículo 9. Aconteceu que, no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Chegando eles em Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul. Segura só um pouquinho. O que faltava de todas, leia o capítulo 10, versículo 1 em diante. O que faltava das profecias todas era somente essa do capítulo versículo 6. Você vai encontrar com o profeta, você vai ser transformado em outro homem. Faltava isso. Então, num só dia, tudo que o profeta falou que acontecia, aconteceu. Faltava a experiência espiritual. Versículo 10. Quando eles chegaram em Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Depois de todos os que de antes conheciam ele antes. Lembra? Deixa eu fazer assim que é mais fácil. Todos que conheciam ele antes dessa experiência, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntaram uns aos outros: que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Esse também Saul entre os profetas? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: para quem é o pai deles? Pois quem é o pai deles? Pelos que se tornou um provérbio. Aí, provérbio é como se fosse aprendeu-se alguma coisa disso. E olha o que se aprendeu. Está também Saul entre os profetas? Guarda essa frase que ela vai aparecer lá depois quando Saul ficou doido. Então Saul, ele entrou num novo ambiente a partir de uma experiência espiritual. Então está na hora, eu acho que vou ser repetitivo, mas eu não quero ser repetitivo, mas eu vou tentar não ser repetitivo. Mas pensa o seguinte: Deus está querendo nos dar experiências, porque Ele está nos atraindo a lugar novo, a lugar mais profundo que a gente está hoje. As experiências espirituais fazem a gente ser mais crente do que a gente é, mas faz a gente ser mais filho do que a gente era. Então, esse mesmo Saul, você vê ele experimentando isso tudo, e ele sendo transformado em outro homem, e lá na frente, poucos capítulos depois, como ele não retroalimentou isso, olha o que eu disse agora, hein? Como ele não retroalimentou isso que aconteceu, estava já ele com ciúmes de Davi, estava já ele fazendo besteira no lugar, já contaminado pelo que o povo diz. Eu não quero ser muito longo, mas eu vou ter que. Eu só tenho 5 minutos, mas deixa eu tentar não ser longo nessa parte. Saul, logo depois disso, ele é ungido rei. Você tem noção como ele foi ungido rei? Ele se escondeu. Tiveram que chamar um grupo de profetas para identificar, para Deus revelar onde ele estava escondido, que ele se escondeu lá atrás das malas. Esse mesmo Saul que se escondeu, agora estava dizendo: não, já que o povo começou a falar, está vendo? Ele começou a ouvir o falatório do povo e falou assim: não, deixa que eu vou sacrificar, Samuel está demorando demais, deixa que eu sacrifico. Gente, eu sou o Saul, eu vou lá e faço. Quando ele fez isso, Samuel foi lá e falou: o reino foi passado de ti. Quando Deus manda ele lá e acabar com os filisteus, não sei agora, foi com os amalequitas. E ele chegou lá para acabar com os amalequitas, ele chega lá e volta com o rei e com os boi. Eu peguei os boi lá também. Mas quem que mandou você fazer isso? Eu não sei, eu achei que era melhor. Então agora é o mesmo cara que tinha medo, temor, reverência a Deus, que foi transformado em outro homem pouco tempo depois, porque não retroalimentou isso. Você está se identificando? Você precisa retroalimentar o que você viveu no Espírito, querido. E aí ele começou como ele não retroalimentou, pouco tempo depois estava Saul já se achando o último bolacha de pacote, o dono da cocada preta.
ou a última melhor bolacha de pacote, será que ele se achava? E estava já Saul já se perdendo, e o reino foi passado dele. Muitos só entendem o que perderam depois que perdem. Ah, Deus, tem misericórdia de mim. E aí, você viu ele agora se contaminando aquilo que o povo diz, entrando em desobediência, porque ainda Samuel fala: acaso para Deus é melhor que se obedeça a ele ou que faça sacrifício? Ele mandou matar todo mundo, querido, não tinha que trazer nada. Aí logo depois está com ciúme de Samuel, de Davi, porque estão dizendo que Davi matou 10 milhares, eu só matei milhares. Como é que é? Olha só a ingenuidade, a meninice. De novo, se você não avança espiritualmente, se você não avança através das experiências espirituais, você vai virar um menino. Pode ser rei, pode ser maior, pode ser velho, pode ser novo, vira um menino. Deus está chamando pessoas, não tem idade, chamando pessoas para viver experiências espirituais. As portas estão abertas, a porta do acesso. As experiências espirituais te dão acesso a coisas que você não viu ainda. Davi, ele sabia disso. Davi, ele chegou até a experiência ruim. Ele falou assim: olha, eu enfrentei o leão e o urso, e ele fala: e Deus me deu vitória. Se Deus me deu vitória sobre o leão e o urso, por que não vai me, logo em 1 Samuel 17, 34 e 37, porque se Deus me deu vitória sobre ele, não vai me dar vitória sobre qual é o nome do rapaz? Golias. Não vai me dar vitória sobre Golias? Vai dar sim. Aí Saul, cheio de inteligência: não, peraí, Davi, eu já passei por isso, já fui de Deus também, já tive experiência com o Espírito Santo, eu sei como é que é. Não parece aquele tipo de irmão que quando você está no mover, você está no maior xalamanai lá, você está pulando para cá, o irmão: ô irmão, olha assim, ó, o Espírito está sujeito ao profeta, e você, estou avisando, a posição do transformando aí, hein? Quando chegar, tem que ser um bando de doido aqui na igreja. Para ser certinho, fica em casa, assiste na sua casa. Tem que ser doido, cara, tem que ser doido. Olha. Aí Saul fala para ele: ó, veste a minha armadura aí que você vai ver como é que é, você vai vencer. Davi diz a palavra, Davi tira a armadura, pega lá 5 pedrinhas, pega o cajado dele, afunda 5 pedras, deixa que eu vou lá. Aí Saul olhou e falou assim: bom, acho que eu fiz caca. Davi valorizava cada experiência, tanto é que até a experiência ruim dele o fortaleceu, porque ele sabia que Deus estava promovendo tudo. Não interessa a experiência que você teve, Deus está chamando você para ter experiências essa noite. Começa a buscar: pastor, como é que eu faço para ter experiência com Ele? É fácil, rouba um banco. Como é que eu faço para ter experiência com Deus? Olha, agora ficou difícil, hein? Mas antes, eu quero falar com você que um dia esse altar, ou o altar da tua igreja, o altar foi importante. Eu sou da época que quando um pastor ia falar comigo, eu até abaixava a cabeça: sim, pastor, sim, Senhor. Eu não estou falando que tem que ser assim não, tá? Eu estou falando que a reverência me fazia assim. Quantos de nós não perdemos o valor disso que fazemos aqui? Quanto tempo faz que você não tem experiências claras com o Espírito Santo? Ou vai ficar mentindo para você mesmo, dizendo que o que você viveu foi do Espírito Santo? Então hoje Deus está dando oportunidade para mim, começando de mim, dando oportunidade para mim, para eu mudar, melhor dizendo, dando oportunidade para eu mudar e começar a ter uma vida espiritual, ser um homem de Deus. Deus me chamou para ser espiritual, chamou você para ser espiritual. Então está na hora de a gente começar a navegar num rio que a gente não vai achar o chão, que é o rio do Espírito que sai direto do trono de Deus. Mas para isso, querido, pega toda a sua boia do seu conhecimento, faz como Paulo fez. Todo o meu conhecimento eu considero como perda, como refúgio, como, não posso falar, pela excelência do conhecimento de Cristo. Pega tudo que você acha que você sabe e fala: Espírito Santo, eu preciso aprender tudo novo. Me ensina tudo de novo, eu preciso aprender tudo novo. Se você já teve alguma experiência e você falou assim: puxa, pastor, teve um dia que eu fui igual a você, de novo eu navegarei. Cláudio, eu gostei, só de raiva. E aí eu estou lá, onde eu estava mesmo? Como é que começa a música? A outra parte. Espírito, vamos aí, Claudinho, vamos ir. E aí, pode ir, Cláudio, pode ir, não. E aí? Pastor, como foi boa aquela época. Época boa, época maravilhosa. E agora? Deus, obrigado por aquela experiência. É para agora. Deus, eu quero ver. É para agora. E enche-me de novo. Onde você estiver, canta com a gente. Espírito,
Espírito que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Para você que acha que perdeu tempo, Deus está te trazendo, te trouxe aqui para ouvir isso, para que você saiba que você não perdeu tempo, não tem tempo perdido. Tempo perdido é música, não tem tempo perdido para você não, querido. Deus deu um sinal para Saul. Lá no capítulo 19, você vê Saul sendo chamado pelo mesmo provérbio. Lá no capítulo 19, alguém chama e diz assim, Saul doidão, maluco, dizem assim. Chegam e falam assim, estás também, Saul, no meio dos profetas? Olha o que fala. Está Saul entre os profetas? Lá no futuro, ele já perdido, ele já achando que a vida dele tinha acabado, talvez igual você. Talvez você está cansado de viver uma vida plástica, que não tem espiritualidade nenhuma, que você é mais calculista do que espiritual, que você é mais julgador do que espiritual, que você é mais observador do que espiritual. Talvez você esteja cansado igual eu estou também. Eu quero uma coisa nova para chegar agora, e eu sei que vai chegar. E aí talvez você esteja igual eu, e aí passa o tempo e Saul, ele acha que agora perdeu tudo, e ele escuta ele escuta alguém dizer, ei, esse aí acaso não é o Saul que foi originado um ensinamento em cima dele? Não está Saul entre os profetas? Talvez você está olhando e dizendo, eu já não sou mais nada, eu não sou ninguém, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Mas tem pessoas olhando para você dizendo, você está no meio dos profetas. Ah, Deus. Geazi não enxergava, querido. Ele não enxergava, e Eliseu olhou para ele e falou assim, Deus, abre os olhos desse cara. Sabe o que está necessitando? E Deus está fazendo com você hoje? Me fazendo um Eliseu para abrir os teus olhos. Abre os olhos deles, Pai. Abre os olhos deles, mostra que a vida deles não acabou. Porque se você um dia experimentou algo do Espírito, não perdeu o valor. É só você pegar e falar, Deus, eu quero experiências como aquelas e maiores. Então a resposta para a pergunta que eu fiz para o final, como eu vou ter experiências espirituais? A primeira coisa que há numa experiência espiritual é a reverência, é o temor. Quantas pessoas chegavam aqui na igreja e estavam o pastor pregando, o louvor acontecendo e o cara olhando para o louvor, Cláudio? Ah, não gostei muito da roupa do Cláudio hoje não. Hoje ele tocou o teclado, meio que teclado. Eu não gosto muito do jeito que o pastor Sam prega, não gosto muito do França pregando não. Ele grita muito. O cara fica lá atrás no WhatsApp, olhando para as meninas, bebendo, é aquele cara, vive o tempo todo, opa, povo com sede, vive o tempo todo com sede. Como é que você quer manifestação do poder de Deus no meio da igreja, se no lugar onde Deus vai se manifestar não tem reverência, não tem poder de Deus? Se não tem reverência, não tem atuação do Espírito Santo. Se não tem reverência, não tem experiência. Você quer ter experiências com o Espírito Santo? Reverencie Ele. Sabe aquelas brincadeiras do irmão, e aí irmão, tá na unção? Você nunca me viu brincando assim. Sabe por que você nunca me viu brincando assim? Porque a unção que eu quero, eu tenho que valorizar ela como se fosse maior, mais importante, mais cara a coisa que eu possa receber. Porque o dia que você entrar numa Ferrari como eu já entrei, brinquei, nunca entrei não, mas se você tem uma Ferrari, me chama que eu entro. Porque se você entrar um dia numa Ferrari, querido, eu posso ter certeza, você nunca vai esquecer. E por que você entra no ambiente do espiritual e você, aqui é um ambiente espiritual, legal, hein? Rapaz, você entrou no ambiente do Criador do universo, que a Bíblia diz que todo o universo está na palma da mão dele, não é? Irmão, deixa eu explicar para você, é todo o universo, está entendendo? O universo se mede em anos-luz. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, nós estamos diante de um Deus grande que está nos proporcionando experiências, querendo nos dar experiências, e a gente está assim, é que hoje
não, hoje que o pastor está demorando demais. E se você tiver igual eu, se eu tivesse ido embora naquela hora, na hora que o irmão começou a tocar pela 10ª vez, Cláudio, a mesma música, eu falei, no violão sozinho, velho. Não tinha nem banda. Eu estava assim, eu vou embora, cara, não para, velho. Meu cara chato. Aí ele fala, quem quiser receber o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu estava no fundo, eu estava para ir embora. Aí eu falei, eu vou, né, estou aqui. Está todo mundo indo lá, vou lá. Eu era um dos últimos. Eu recebi algo que mudou minha história, querido. E o que Deus quer mudar você, quer fazer com você mudar a tua história, então comece a ter reverência pela presença de Deus. Eu sou daquela época dos crentes que iam para o monte e graveta acendia. Hoje você vai no monte, nenhum graveta acende. Sabe por que não acende? Porque não tem reverência, não tem temor. A gente olha para Deus, não tem. Sabe o que é temor? Tentar resumir, temor é mais ou menos aquele sentimento que você tem quando você descobre, você pensa assim, eu não vou fazer tal coisa porque eu sei que meu pai não gosta. Isso é temor. Eu não vou fazer tal coisa porque Deus não gosta. Eu vou fazer tal coisa porque Deus gosta. Isso é temor. Então pode ter perdido o temor, ter perdido a reverência. Você chega no monte, antes eu chegava no monte, você pegou essa época, meu velho. Chegava lá no monte, parava na frente do monte. Tem noção que eles paravam na frente do monte? E Deus, eu andava 2 horas a pé, um pouco mais, fala 300. Aí eu ficava lá na frente no monte, eu e uns amigos, a gente ficava lá assim. Deus, se é para a gente subir, se não é para subir, revela para alguém aqui. Aí o irmão já, olha, Guinho, Deus está falando que você não subiu. Aí sabe o que você tinha que fazer? Quando você falava para você não subir, você ficava lá embaixo pedindo perdão pelos seus pecados. Você pedia perdão, você era igual o ladrão gordo. Sabe como é que o ladrão gordo faz? Confessa até o que não fez. Então eu ficava lá, até o que eu não fazia, eu confessava. Porque a gente tinha reverência, que a gente falava assim, se eu subir, pode ser que eu seja consumido lá em cima. Sabe como o povo de Israel fazia? O sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, eles colocavam uma corda. Porque se caso ele morresse lá dentro, a gente trazia o cara para fora. Irmão, era reverência, e você reclama. Como é que Deus atuou em Israel? Porque olha o tamanho da reverência que tinha aquele povo. E por que está faltando isso? Porque não temos mais experiências espirituais, que não tem reverência. Você toca, você canta, você prega, você vem para o culto, você anda, como se você estivesse vivendo no mundo natural. Você é espiritual e você tem que andar como espiritual. E espiritual tem uma regra. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é a chave, é a base, seja qual for que você quiser colocar. A Bíblia fala que é o princípio. Segunda coisa, eu preciso encerrar com isso, cara. Segunda coisa, você tem que trocar suas paixões. A Bíblia fala em 1 Pedro, nós temos que trocar nossas paixões. Então antes nós tínhamos paixões mundanas, agora vamos ter paixões espirituais. Sabe qual é uma paixão espiritual? Sabe qual é a minha paixão espiritual? A minha, vou dar meu segredo para você, a minha. Não sei se sou referência para você, mas a minha. Eu jejuo continuamente. Está aqui minha mulher que não deixa mentir, meus filhos. Eu jejuo continuamente. Um filho meu foi lá em casa e falou assim, pastor, eu nunca vi você comendo. Eu falei, eu como. Sabe como é que o apóstolo Jefferson me chama? Ele fala que eu vivo de... Como é que ele falou lá na igreja dele? Eu faço fotossíntese. Eu não como nada. Eu como. Mas eu tenho prazer em jejuar. E eu não jejuo que eu preciso de casa, iate, apartamento, dinheiro. Não. Eu jejuo porque eu quero a presença dele. Eu preciso ser transformado, cara. Eu olho e falo, Deus, eu preciso ser transformado. E como vai ser isso, Deus? O meu prazer, eu vou dormir, sabe como é que eu durmo? Eu troquei minhas paixões, querido. A minha paixão não é ficar numa novela, não é ficar numa Netflix. Sabe qual é a minha paixão? É deitar, fechar os meus olhos e ficar orando em línguas. Oh, Senhor, eu te amo. Xalabacá. Eu durmo assim. Sabe como eu acordo de manhã? Xingando o diabo. Como é que eu acordo de manhã? Cara, eu acordo como se estivesse dormindo na presença de Deus. Troque suas paixões. Troque as suas paixões. Comece a ter um tempo de oração sincera. E o principal, entrega. Se lance a Deus. Se lance. Seja como o nome dele? Isaac. Nós vamos ler de novo para encerrar o capítulo 6. O capítulo 6 de Osés. Edson, por favor. Seja como Isaac. Você acha que Isaac era bobão? Ele já sabia. Algumas tradições dizem que Isaac já era maior de idade. Bem maior de idade, tá? Ele já sabia que ele ia ser. Ele olhou para o pai, olhou a lenha, olhou o cutelo, olhou o fogo, falou assim: bom,
eu acho que vai sobrar para alguém esse negócio de sacrifício aí. Aí Abraão fala, deita aí no meio da lenha. Ele, como é que é? Deita aí. Então eu sou o sacrifício. E ele deitou, cara. Por que eu estou falando isso para você? Porque Deus está querendo de você uma entrega total. Não tenha vergonha de ser quem você tem que ser. Como eu amo, esses dias eu chamei o Júlio. E eu falei para ele assim, eu não gosto de você tocando baixo. Eu gosto quando você ministra tocando baixo. Só tocando baixo não tem graça. Só tocando baixo você é baixista. Eu gosto quando você ministra tocando baixo. Dá uma olhada como ele ministra. Todo sábado, fica olhando como ele ministra aqui, ó. Eu já falei, sábado passado eu falei para ele, vou deixar um espaço aqui para você, eu falei para ele. Porque é complicado que ele dança, cara. Mas é ele e o Deus dele, cara. É ele e o Espírito Santo. Ninguém vai ter como roubar essa experiência dele. Espírito Santo, eu quero orar pelos teus servos agora. Aliás, vem cá, amor, Edson. Espírito Santo, nós queremos orar pelos teus servos agora. E Pai, tem pessoas aqui, Senhor, que como a gente falou logo no início, que precisam de um renovo. Não porque elas não te amam, Pai, que elas ficaram frias. Elas te amam. Mas porque, Pai, elas não alimentaram essas experiências, Pai. Elas não tiveram experiências mais profundas. Então essa noite, Deus, traz um novo ambiente na casa delas, no quarto delas. Eu vejo uma pessoa que está, uma moça que está encostada na cama, a cabeceira da cama está na parede ali, seus cobertores estão do seu lado direito, e você está com os seus pés fechados, as pernas puxadas, e você está nos ouvindo pela transmissão, e o Espírito Santo mandou um anjo aí na tua casa. Do seu lado esquerdo tem um anjo aí. Comece a orar em línguas aí agora. Você que está aqui nessa transmissão, você entrou numa sala espiritual. Você entrou num ambiente espiritual. Receba o renovo do Espírito Santo agora. Teve 2 pessoas que voltaram para Jesus há pouco tempo e estão dizendo, será que eu vou ter que buscar tudo de novo? E o Espírito Santo está aí, ó. Sabe por que quando eu comecei a falar sobre como seu coração parecia que estava mais acelerado? Não era porque era uma forma do Espírito Santo te mostrar. Você tem 3 partes na sua vida. Você tem 3 partes. Você é feito de corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo toca no teu espírito, que acusa na tua alma, e a tua alma mostra no teu corpo. Por isso seu coração parece estar acelerado. Mas perguntou que taquicardia. Não é taquicardia não. É o Espírito Santo que liberou um poder do alto sobre você agora. Você que foi diagnosticado agora, seja curado agora. Seja curado agora. Porque esse vírus tem feito que algumas pessoas comecem a questionar o poder e a atuação de Deus nesse tempo. E nós queremos agora, como ministério, nós queremos agora liberar que você é curado. Mas não somente por causa que você precisa ser curado, é porque Ele está te restaurando para ser o que você sempre deveria ser. Você não perdeu o seu tempo. Volta hoje. Volta hoje. Volta hoje. Hoje começa um novo tempo na tua vida. Volta hoje.